Fala pessoal do CCA Java Rural 1, com vocês Cleiton para mais uma aula de desenho e hoje aí com uma dica específica falando sobre os olhos. Vamos esquecer um pouco aquelas montagens dos esboços que a gente vinha fazendo nas aulas anteriores e trabalhar item por item. Então, sem mais falação, bora para a prancheta. Bom, vamos lá então pessoal, iniciando mais uma aula, o material, folha sulfite, lápis, borracha, podem usar até uma canetinha para finalizar também. Hoje vamos desenhar um olho. Na verdade, os olhos um pouco mais realista, para ser somado àqueles desenhos. Lembra que trabalhamos o esboço daquele boneco de palito durante umas 3 aulas? Então vamos trabalhar cada item, melhorar cada item para ser depois somado àqueles esboços que a gente já aprendeu. Então hoje vamos falar sobre os olhos. Então vamos lá. Primeiro eu vou usar régua aqui também. Podem usar uma régua simples também para a gente fazer um risco bem no centro da folha aqui, ó. Vou fazer um risco aqui bem no centro da folha e vou fazer um outro aqui, como se fosse aquela cruz lá que a gente faz no personagem, né, na cabeça do personagem, como se fosse essa parte aqui, ó. Lembra? A gente fez o boneco de palito, a gente dividiu o centro aqui e ali a gente começou a jogar os olhos de qualquer maneira, eu da minha maneira, vocês da maneira de vocês, mas sem muita técnica para realmente desenhar os olhos. Então hoje aqui a gente vai desenhar essa mesma parte. Imagine que essa parte aqui ela tá num zoom maior aqui, tá grandona. A gente vai começar a desenhar esses olhos mais realistas aqui. Então vamos lá. O primeiro ponto é esse. A gente sabe que do centro para um lado e do centro para o outro, a gente vai deixar mais ou menos ali o mesmo espaço para a gente começar a desenhar os olhos. Por exemplo, se eu somo para cá eu não vou nem usar régua, somo para cá um pedaço que eu acredito ter mais ou menos um dedo ou um pouco menos, é o mesmo espaço que eu vou deixar do centro para esse lado também. E aí eu vou começar desenhando arcos. Eu vou desenhar um arco na parte de cima, que a gente constrói primeiro os olhos, aquela parte de fora, né? E a parte de baixo volto com o outro arco. Se vocês viram que esse olho aqui, essa volta de abertura do esboço do olho ficou aqui com um tamanho, eu não vou falar em números porque a folha vai mudar. Estou com uma folha maior aqui, ela pode mudar em relação ao que vocês estão fazendo, mas o mesmo tamanho que ficar no de vocês vão para o outro lado e tentar mais ou menos fazer do mesmo tamanho também. E aí eu faço o arco aqui na parte de cima e eu volto fazendo esse arco na parte de baixo. Aqui eu fiz só o esboço da parte de fora dos olhos. Então, outra coisa importante é que sempre virado para o lado de dentro, há uma pequena voltinha aqui assim no olho, ó. Repara, fiz o arco, ó. O outro lado ele fecha lá a ponta juntinho, mas desse tem uma voltinha para dentro. Isso falando no olho um pouco mais realista, né? E aqui, mesma coisa, faço do outro lado. O importante é que na volta de cima eu vou deixar um pouco mais grossa essa linha, porque sempre onde já tem os cílios, a gente não precisa colocar cílios por cílios assim, a não ser que seja um desenho feminino. A gente pode pôr alguns cílios para simbolizar, mas geralmente a gente deixando só um pouco mais grossa essa linha de cima já vai simbolizar isso. Deixa eu voltar com o lápis grafite para a gente fazer a volta do olho. Agora a bola do olho. Agora eu vou tentar fazer o círculo mais redondinho possível que eu conseguir dentro aqui desses dois arcos, dessa volta de fora do olho que eu fiz, ó. Você vê que se eu errar não tem problema, eu vou fazer na curva. Tô com o lápis mesmo, o grafite, o lápis de esboço que eu tô usando aqui. Fiz ele. No centro aqui também, eu vou colocar uma outra bolinha. Vou escurecer um pouco mais, ó, tudo esboço que eu estou fazendo. Eu posso desenhar até um brilho aqui, ó, para simbolizar um brilho no olho. Agora sim, eu vou vir com a canetinha para fazer esse acabamento que eu fiz, ó. A volta ali, uma outra volta aqui. Eu posso até engrossar um pouquinho essa linha aqui. Depende muito da canetinha também que vocês estão usando, ou pode ser com lápis mesmo. Só engrossa um pouquinho mais a linha. No centro eu vou fazer a bolinha bem escura, que é como se fosse ali realmente o centro do olho dele. E aquela parte do brilho também eu posso só contornar aqui.
A gente, para dar um acabamento para ele, para ficar legal, repare que a parte de cima sempre faz uma sombra, porque tem às vezes os cílios aqui, ou essa parte ser mais grossa, ela vai fazer uma sombra aqui para dentro da bolinha dos olhos, né? E eu vou deixar ela um pouco escura só nessa parte de cima. Mas é que é só um modo que eu estou explicando como faz, existem várias maneiras, mas só para a gente depois, quando for aplicar nesse desenho de novo, já consegui aplicar da maneira que a gente está vindo aprendendo aqui. Depois eu vou falar de olho, quer dizer, de nariz, de boca e outras partes, para a gente juntar naquele boneco que a gente fez de palito nos outros e realmente sair um personagem legal. Olha lá, já fiz uma sombra. Quem quiser, essa parte de baixo aqui do olho também pode vir com lápis grafite e fazer também bem clarinho. Eu deixei aquele brilho branco dele lá da parte de fora ali, fazer clarinho também fica legal. E aí é questão de ir trabalhando mesmo com o tempo, treinando um pouco para depois a gente jogar ali naquele personagem. Ó, repare que está começando agora a dar realmente um preenchimento para ele. Eu posso usar também, fazer pequenos riscos assim, ó, seguindo aqui, ó, aquela volta, fica bem legal também. Olha lá, deixa eu reforçar mais aqui. E aqui é isso. Sobrancelha também a gente pode fazer o desenho dela ou cheia, ou ela cheia aqui assim, e pintar dentro. Deixa eu fazer aqui um exemplo. Ou ela totalmente cheia aqui, a gente já escurece toda a parte de dentro dela. Ou eu posso fazer só um risco como guia aqui e fazer fio por fio dessa maneira assim, ó. Ou riscando, né? Com lápis, vocês vão fazer com mais calma usando lápis grafite. Vocês vão ver que dá para fazer fio por fio trabalhando ela assim. Sempre afinando, né? Na ponta dela aqui, a gente sempre vai afinar essa ponta aqui, e aqui a parte mais grossa dela vai estar sempre pro lado do centro aqui, e aqui é a parte mais fina dela, tanto de um jeito quanto do outro. Quem quiser fazer cílios aqui, os cílios a gente vai fazer ele sempre curvado aqui assim, ó, para fora. A gente não vai fazer ele reto assim para cima, ele sempre vai fazer uma curva jogando pro lado de fora. Esse eu vou deixar assim, dessa maneira, não vou mexer. Então aí tá feito os olhos de uma maneira assim, digamos, um pouco mais puxando para o realismo, para vocês fazerem tanto ele grande assim, e também durante a semana treinar, fazer aquele esboço que a gente fez do boneco de palito. Deixa eu fazer ele aqui de novo. E aí sim jogar ele dessa forma que eu expliquei. Deixa eu ver se eu consigo fazer ele pequenininho aqui. Já dessa forma. É lógico, a gente vai fazendo ponto por ponto. Depois eu vou explicar do nariz, vou explicar o restante, porque aí a gente vai juntando tudo para realmente dar a diferença no final, fazer essa diferença no final. Olha, você vê, se eu fosse fazer o boneco de palito, ó, vou manter o boneco de palito à volta aqui. Se eu fosse manter o boneco de palito, mas já encaixar esse olho que eu fiz aqui, ó, como já ficaria mais legal assim, já seria um incremento a mais no desenho, já seria um passo a mais para estar brincando com o desenho. Valeu? Então na próxima aula a gente vai fazer o nariz, boca, e a gente vai aos poucos trabalhando isso para juntar depois no desenho. Aí vamos passar depois para a mão e o restante do corpo, para no final vocês montarem o desenho baseado naquele boneco de palito, todinho já com técnica, usando as técnicas para fazer em cada pedaço que a gente for desenhar, seja olho, seja nariz, seja mão, seja pé. Valeu? Então agradeço aí vocês mais uma vez. Espero que tenham curtido essa aula. Treinem durante a semana e até a próxima aula.